E no nosso Tira-Teima de hoje, a gente trata do mercado infantil, com a nossa consultora e professora de marketing, doutora Cláudia Burhamra. O mercado infantil cresce em ritmo acelerado no Brasil, 14% ao ano, o dobro do verificado nos segmentos voltados para adultos. Hoje, as crianças movimentam cerca de 50 bilhões de reais por ano no país. E isso acontece por dois motivos. O primeiro é que as crianças estão muito mais antenadas com o mundo das compras. Em segundo lugar, é a falta de tempo dos pais. Eles hoje procuram compensar a pouca atenção dada aos filhos com presentes. Mas a sua empresa está preparada para conquistar a confiança desse público? Em instantes, a gente volta a falar desse assunto em mais um Tira-Tema. E falando em Dia das Crianças, lembramos de mercado infantil. Esse é o nosso Tira-Teima com a professora e consultora Cláudia Burhamra. E vamos à primeira pergunta do nosso Tira-Teima de hoje sobre vendas para o mercado infantil. Quem nos pergunta é Wesley Miranda, empresária de Caucaia. Atuo no ramo de livraria e papelaria e estou adaptando minha loja para atender o público infantil. O que é preciso para conquistar a confiança desse público? Wesley, você usou a frase certa no final da sua pergunta, conquistar a confiança. Como é que você conquista a confiança de uma criança? Dando a ela um ambiente de alegria, onde ela se sinta à vontade, onde ela se sinta em casa. E hoje em dia, a palavra-chave para trazer a confiança do cliente, seja ele criança ou adulto, é dar a ele a possibilidade de viver a experiência. Cada vez que o indivíduo entra na loja para comprar, especialmente numa livraria, ele está vivendo uma experiência. Então, como você pode promover essa experiência? Através da interatividade da criança com os produtos, um espaço para ele sentar no chão, para a criança manusear os livros, os jogos, se você puder ter jogos de demonstração, como a gente tem em loja de eletroeletrônico, que a gente manuseia o produto antes de comprar, promova o mesmo benefício para a criança, dê a ele um jogo que ele possa interagir antes de que a mãe adquira o produto. E através dessa experiência, você é capaz de promover uma comunicação direta com a criança. E aí sim, ela vai poder ter a sensação de felicidade e de alegria, que é o que leva as pessoas a comprarem. A propósito, em São Paulo, tem duas livrarias grandes hoje. Uma fica na Avenida, aliás, as duas, ficam na Avenida Paulista, que são exemplos maravilhosos que você pode copiar, que você pode fazer como benchmark. Uma visitinha a São Paulo, uma visitinha a essas duas livrarias da Avenida Paulista vão lhe dar exatamente a dimensão do que é uma livraria em perfeita conexão, interatividade com a experiência do público infantil. Estamos de volta para mais uma pergunta do nosso Tira-Teima de hoje sobre vendas para o mercado infantil. Quem pergunta é Carlos Alenquer, industrial de Fortaleza. Sou industrial do segmento de brinquedos. Aprendi que é importante pensar como criança para atingir o mini cliente, mas não é o bastante. Como definir o papel de consumo do consumidor infantil? Carlos, é muito importante que você se coloque no lugar da criança. Isso é o que a gente chama de processo de empatia. Você só vai poder, de fato, se comunicar com ela no ponto de venda, dando a ela aquilo que faz com que a criança se sinta bem, e você só vai saber o que a faz sentir bem se você se colocar no lugar dela. E isso é o que você diz de pensar como criança. Agora, a gente não pode esquecer que na maioria das vezes a criança é a usuária do brinquedo. Existem outros papéis de compra que têm que ser levados em consideração. O papel de decisor e o papel de comprador. Muitas vezes são os pais que exercem os papéis de decisor e de comprador. E a criança é a usuária do brinquedo. Às vezes, os pais transferem à criança o papel de decisor e deixam, dependendo da idade da criança e dentro de limites de preço estabelecidos, eles podem abrir 2 ou 3 opções e dizer: filho, escolha entre essas opções que eu estou lhe oferecendo. Mas já houve previamente uma decisão dos pais. Então,
É importante pensar como criança, colocar-se no lugar da criança, mas não esquecer de manter uma linha direta de comunicação e interação com os pais, que são efetivamente quem decidem e compram no seu estabelecimento. E vamos a mais uma pergunta do nosso Tira-Teima sobre vendas para o mercado infantil. Quem pergunta agora é Eleonora da Silva, microempresária de Quixadá. Professora, com o público infantil, vale aplicar as mesmas técnicas promocionais que funcionam com os adultos? O que faz a diferença? Bom, Eleonora, faz a diferença a idade do público com quem você está lidando. Se for um público infantil menores que 7, 8 anos, não vão funcionar as mesmas técnicas, porque a criança não vai ter o mesmo poder de decisão, de compreensão, de entendimento do que você está passando. Agora, se o seu público infantil já está acima de 7 anos de idade, sim, vale a pena. O que técnicas são úteis nesse caso? Você fazer uma promoção de estoure os balões na loja, você fazer uma promoção de participar de um sorteio, de um concurso, de participar de concursos em escolas. Então, tudo que for promocional, que lide com o lúdico, que lide com a criatividade da criança, funciona muito bem. Agora, é claro, um leve 3, pague 2 para uma criança não vai funcionar, porque não vai conseguir acessar a mente ainda muito imatura. Então, a linguagem mais adulta, promoção para adultos. Para crianças, promoções motivacionais que façam com que ela, de fato, tenha desejo de participar.